Nós estamos estudando, ou vamos começar a estudar hoje, o livro de Tito. Deixa eu resumir aqui novamente o contexto histórico que eu já dei de 1 Timóteo, e vou acrescentar um pouquinho aqui de Tito, certo? Como nós sabemos, Paulo estava preso em Roma, certo? No que do que foi a sua primeira prisão romana, né? Porque ele teve preso e mais vezes, certo? Ele teve preso 2 vezes, pelo que se consta, em Roma. E a primeira vez termina com Atos 28. Atos 28, você vê que Paulo estava preso numa prisão domiciliar, né? E recebia as pessoas à vontade para pregar as coisas do reino, porque, na verdade, tinha sido uma acusação, a meu modo de ver, leviana, e também pelo Império Romano leviana, de que ele era um rebelde contra o Império Romano, etc., etc. Então, isso aí não vingou, né? E ele, então, acabou sendo livre, mas isso depois de ficar preso no mínimo 4 anos, né? Ele foi preso em Jerusalém, foi levado para Cesareia, ficou preso 2 anos em Cesareia, depois foi levado de navio, naturalmente, para Roma, e lá ele teve um naufrágio, tudo aquilo, né, no final de Atos, e ele então ficou preso 2 anos lá em Roma. Nós sabemos que ele tinha plano de ir até a Espanha, né? Mas eu creio que esses 4 anos de prisão mudaram o plano dele de ir até Roma, até a Espanha. Provavelmente ele não foi, porque não temos nenhuma indicação de que ele teria ido. Agora, o livro de Tito, que naturalmente foi escrito por Paulo, a gente não consegue encaixar, certo? Essa parada dele lá em Creta. A melhor opção que eu entendo, a melhor interpretação que eu entendo, é que quando ele ficou livre da prisão romana, ele, no lugar de ir para a Espanha, ele mudou de planos, porque, como falei, ele não tinha plano de ficar preso 4 anos, né? De acordo com o livro de Filemão, ele já se considerava velho, e ele, então, a meu modo de ver, ele estava rumo da Macedônia, que é o que a gente nota em 1 Timóteo, que nós estudamos. Estudamos 1 Timóteo, né? Na verdade, a gente podia ter estudado Tito primeiro, porque parece, pelo menos o que tudo indica, ou não há coisas contrárias, que eu saiba, mesmo embora não faça muita diferença, ele passou pela ilha de Creta, deixou Tito lá. A ilha de Creta ficava no Mediterrâneo, fica no Mediterrâneo, né? De lá ele teria ido até Colossos, na Ásia, de acordo com o que ele escreveu a Filemão, porque ele, quando na prisão, ele escreveu quatro cartas dessa primeira prisão romana. Foi Filipenses, Efésios, Colossenses e Filemão. E em Filemão ele diz que ele pretendia passar por Colossos, ou seja, ele pretendia visitar Filemão. Filemão era colossense.
E ele teria feito isso, aí teria ido para Éfeso, onde ele tinha estado, certo? Há 2 anos, no que nós consideramos a terceira viagem missionária, né? Agora ele está na 5ª viagem missionária. A 4ª viagem missionária seria a viagem que ele ficou preso. Ficando livre da prisão, teria iniciado o que nós consideramos como 5ª. A Bíblia não chama de 5ª, mas consideramos como 5ª viagem missionária. E ele, então, teria passado por Éfeso, capital da Ásia, deixado Timóteo lá, rumo da Macedônia. Agora, eu acharia, certo, que, mas o que eu acho também não tem lá muita importância, né? Mas eu acharia que Tito teria sido escrito antes de 1 Timóteo. Por quê? Porque ele deixou Tito na ilha de Creta antes de ter deixado Timóteo em Éfeso, ok? Não faz muita diferença, né? Mas na Bíblia nós temos a seguinte sequência: 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Eu não entendo essa sequência, porque, a meu modo de ver, a última carta de Paulo teria sido 2 Timóteo. Eu não sei o que eles levaram em consideração nessa sequência, não pesquisei isso, mas também não faz diferença, na verdade. A meu modo de ver, a sequência é a seguinte: Tito, 1 Timóteo, 2 Timóteo, ok? Mas, novamente, não faz diferença. A mensagem continua sendo a mesma e elas não são dependentes, né? Com exceção de que 2 Timóteo seria mesmo depois de 1 Timóteo, não só porque é 2 Timóteo, mas o fato que Paulo estaria preso uma segunda vez em Roma, etc., ok? Na segunda carta. Então, quando é que Paulo teria escrito Tito, 1 Timóteo e 2 Timóteo? No que nós consideramos como a 5ª viagem missionária. A 5ª viagem missionária. Agora, eu falo algo brincando, mas na verdade, faz um pouco de sentido. Considerando que você não consegue encaixar Tito, 1 Timóteo e 2 Timóteo em Atos, então eu digo que Paulo escreveu Tito, 1 Timóteo e 2 Timóteo em Atos 29. Agora, uma vez eu falei isso, o irmão levantou a mão: ô, meu irmão, aqui na minha Bíblia não tem Atos 29. Então, eu falei: oh, desculpa, meu irmão, porque foi, na verdade, uma brincadeira, só para entender que foi escrito depois de Atos 28. Depois de Atos 28. E nesse raciocínio de Atos 29, nós estamos em Atos 29. Se é que esse raciocínio é válido, né? Como eu falei para vocês, uma vez eu fui numa congregação e tinha lá uns jovens lá com umas camisetas escritas assim, Atos 29. Aí eu perguntei: de onde veio essa ideia de Atos 29 aí? Falaram: não sei. Eu falei: bem, eu acho que eu sei, mas não vou dizer não. Mas, em todos os casos. Então, Paulo teria escrito essa carta, mas provavelmente ele não diz aqui que é de rumo da Macedônia, certo? Mas eu entendo que foi depois que ele saiu da prisão romana, da primeira prisão romana, e ele estava rumo da Macedônia, como vemos em 1 Timóteo.
assumindo que 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, 1 Timóteo, 2 Timóteo iriam ser escritos depois de Atos 28. E é quando ele estava rumo da Macedônia. Mas não é lá muito importante, mas a gente não nota Paulo e na ilha de Creta, certo? Mas provavelmente ele passou por lá e deixou Tito. Por que ele deixou Tito? Porque Tito era um daqueles que ele passava o bastão, né? Ou passou o bastão. Estava passando o bastão, como o irmão Antônio mencionou na oração dele. E, agora, por que ele não teria deixado Timóteo? Bem, assumindo que Timóteo estivesse com ele também, provavelmente sim, mas eu entendo que Tito seria um homem mais qualificado para lidar com os problemas lá da ilha de Creta. Para começar, ele era mais experiente, Tito, mais velho do que Timóteo, cristão há mais tempo do que Timóteo. Isso aí tudo a gente assume, né? A gente não vai defender tese, não há necessidade disso, mas em Atos 11, a gente nota que Paulo fez uma viagem para Jerusalém, da de Antioquia da Síria. Ele e Barnabé, em Atos 11, levando a ajuda dos irmãos de Antioquia da Síria aos irmãos pobres da Judéia. Foi quando Ágapo profetizou aquela fome, etc. Ok? Muito bem. Em Gálatas, que a meu modo de ver foi escrito em Atos 14 e meio, não é nem Atos 14, nem Atos 15, é Atos 14 e meio, mas vamos dizer assim, em Atos 14, quando ele estava em Antioquia, e antes de ter ido para a Conferência de Jerusalém, em Atos 15, certo? E nada disso é lá muito importante, mas eu estou dizendo para você aqui só para mostrar o seguinte, que Tito era mais antigo na fé do que Tito e Timóteo. Então, em Gálatas, a gente nota, entende-se que ele faz menção dessa viagem que ele fez em Atos 11, que ele, Barnabé, e ele inclui Tito. Tito estava com ele. Isso em Atos 11. E quando é que Timóteo teria sido batizado? Para começar. Então, Tito já tinha sido batizado. Então, provavelmente, Tito fosse um sírio de Antioquia. Ok? De Antioquia da Síria. Provavelmente. Mas isso aí você pode defender tese o que você quiser, escrever, pesquisar, não faz diferença nenhuma. Quando é que Timóteo teria sido batizado? Alguém lembra? Em Atos, em que capítulo? Eu ia falar uma coisa aqui, mas vou checar, porque eu acho que eu posso estar enganado. Quando é que Paulo começou a primeira viagem missionária? Em Atos? 13. Quando é que ele esteve em Listra? Atos 16. 14? Não, 14. Não, em Atos 16, sim, ele provavelmente passou por lá em Atos 16, né? Provavelmente ele passou por lá, porque em Atos, na verdade, foi em Atos 16 que ele chamou Timóteo, certo? Não. Em Listra. Mas Timóteo teria sido batizado provavelmente em Atos 14, por Paulo, na primeira viagem missionária. Atos 16 é na segunda, quando Paulo passa por Listra e chama Timóteo, ok?
Muito bem. Então, provavelmente, Tito fosse mais maduro, mais velho na fé também. E por que ele deixou Tito lá? Bem, ele deixou Tito lá por duas razões. Versículo 5 diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Ok? Então, havia necessidade de colocar coisas em ordem e havia necessidade, naturalmente, de constituir presbíteros na ilha, em cada cidade na ilha. Agora, Paulo teria ficado pouco tempo lá. Então, Paulo não teria sido aquele que converteu todos os cretenses, certo? Provavelmente os cretenses vieram principalmente da onde? Alguém lembra? Da conversão deles. Atos 2, hein? Atos 2. Atos 2. Se você for lá em Atos 2, você vai verificar ali no versículo 11, que diz cretenses. Atos 2, 11. Daquele pessoal todo lá de Jerusalém que foram dispersos, tinha cretenses, ok? E eles, então, regressaram para Creta, cristãos, certo? Mas, então, tinha coisa para ser feita lá. Paulo deixou Tito lá para colocar em ordem as coisas restantes, porque ficou pouco tempo e restava mais informação, mais conhecimento, e também que constituísse presbítero conforme ele prescreveu. Aí tem as qualificações. Mas antes, isso tudo tem a ver com contexto histórico, ok? A ilha de Creta é uma ilha no Mediterrâneo e, vamos dizer assim, seria a caminho para quem vem de navio de Roma até a Ásia Menor. Passaria por Creta, de Creta entraria na Ásia Menor, iria para Colossos. Bem, parece ser assim, mas não faz muita diferença, mas você não vai conseguir achar Paulo em Creta, entendeu? A não ser no que nós chamamos de quinta viagem missionária, depois que ele saiu da prisão de Roma. Então, por isso que eu digo que é Atos 29, porque em Atos 28 ele está preso ainda, não foi julgado. Então, essa viagem teria sido depois do julgamento dele. Alguma pergunta sobre isso, alguma dúvida sobre isso? Como falei, tudo isso é meio especulativo, mas é o consenso geral dessa situação aí, desse contexto histórico. Alguma pergunta? Não. Ok. Então, vamos lá. Vamos ver qual é a mensagem, qual o contexto teológico, qual é a mensagem do livro. Por que é que... o que é que Paulo estaria transmitindo a Tito que seria a motivação de Tito fazer o trabalho na ilha de Creta, ok? Qual é a mensagem? É claro, já sabemos, o trabalho dele era colocar em ordem as coisas restantes, bem como de cidade em cidade estabelecer presbíteros, ok? Mas qual é a mensagem que Paulo transmitiria? Porque a gente trabalha, prega dentro de um contexto espiritual, né? Um contexto assim, uma mensagem divina, né? Todos os livros têm isso, né? Então, olha, vamos ler alguém lê do 1 ao 4 para nós, do capítulo 1.
Livro de Tito, Enio. Tito. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus, que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. No devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra, por meio da pregação, a mim confiada, por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Obrigado. Ok. Olha, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Ok, tudo bem. Para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade. Aí também sabemos que isso é a função de todo pregador, é a função de todo apóstolo, certo? Né? Fazer isso, promover a fé que é dos eleitos de Deus, daqueles que seriam eleitos, e o pleno conhecimento da verdade, Agora, a meu modo de ver, a diferenciação aqui, o ponto diferenciado aqui é segundo a piedade. Segundo a piedade, ok? Aí na esperança da vida eterna, aí já é o resultado, né? É claro, aí temos a esperança da vida eterna, que Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada por mandado de Deus, nosso Salvador, a Tito, etc. Ok. Agora, um problema seríssimo na ilha lá de Creta é o versículo 10 e o 13, primeira parte do 13. Olha só. Porque existem muitos insubordinados, é claro, na ilha, pauradores frívolos, quer dizer, blabladores, conversadores, gosta de conversar sobre religião e defender isso, defender aquilo, você está errado, eu estou certo, porque lá não sei aonde, lá no Velho Testamento, porque lá em Abraão, lá em Moisés, lá no grego, lá não sei aonde, entendeu? Todo esse blá, blá, blá. Vocês lembram de Timóteo? Que isso não levava ao serviço de Deus na fé? Nós estudamos 1 Timóteo, certo? Isso não leva ao serviço de Deus na fé. O serviço de Deus na fé é o amor que procede de coração puro, boa consciência, fé sem hipocrisia. Mas o problema aqui é que, olha só no versículo 11, é preciso fazê-los calar porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não deve, por torpe ganância. Foi mesmo, olha o ponto-chave aqui, ó. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. O problema na ilha é que os ilhenses lá, os ilhados, os habitantes da ilha, que eram os cretenses, que é a ilha de Creta, eles eram sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. E Paulo disse, tal testemunho exato. E quem é que falou isso? Um dos seus próprios profetas. Quem é também não sabemos, certo? Agora, Paulo não é apóstolo para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Agora, o que é a piedade? A piedade é exatamente contrária aos cretenses que eram ímpios. Então, eles precisavam aprender a piedade. Agora, novamente, o que é a piedade? Vocês lembram lá em 1 Timóteo, certo? Capítulo 3, que nós já falamos.
Paulo disse a Timóteo, no capítulo 3, versículo 14. 1 Timóteo 3, 14. Escrevo-te estas coisas esperando ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Certo? Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Então, Jesus é a personificação da piedade. Então, grande é o mistério da piedade. Então, como é que se deve proceder na igreja? De uma maneira piedosa, que é o que está dizendo no versículo 14. Deve-se proceder de maneira piedosa. Agora, o que é a piedade? A piedade é aquele caráter divino, certo? Aquela dedicação às coisas de Deus, aquela inclinação, aquela vontade de ser fiel filho de Deus, porque nós estamos na filiação divina. Deus é piedoso, nós também devemos ser piedosos. Deus é misericordioso, devemos ser misericordiosos. Deus é amor, devemos ser amorosos. E assim por diante, porque estamos na filiação divina. Agora, a piedade é o procedimento, é como nós tratamos, a maneira como nós tratamos nossos irmãos. Inclusive, certo? No livro 1 Timóteo, o serviço de Deus na fé, o amor que procede do coração puro, boa consciência, fé sem hipocrisia, e não é a doutrina do blá, 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 mas a verdadeira doutrina é essa, e ela é fundamentada na piedade. Então, do capítulo 1 ao 3, versículo 13, Paulo está falando sobre o serviço de Deus na fé. Do versículo 3, 14 em diante, eu falar que esse serviço é para ser na piedade. Na piedade. Já falamos sobre isso. Então, agora, o que acontece? Certo? Paulo está deixando Tito na ilha de Creta para desenvolver a piedade. Inclusive, a palavra piedade aparece um total de 17 vezes no Novo Testamento, certo? Sabe onde ela aparece mais vezes? Em 1 Timóteo. 9 vezes. Sabe onde ela aparece mais vezes depois disso? É em 2 Pedro, quando Pedro está falando também sobre o pleno conhecimento da verdade. E agora, em Tito, aparece uma vez, em Atos uma vez, 2 Timóteo uma vez, e Hebreus uma vez. Então, 1 Timóteo 9, 2 Pedro 4, Atos 1, 2 Timóteo 1, Hebreus 1, Tito 1, 9, 13, 14, 15, 16, 17 vezes. Então, na verdade, qual seria o conserto? Como é que, qual seria a solução para esses ímpios cretenses? A solução é a piedade. Eles têm que deixar de ser ímpios para serem piedosos, certo? E esse seria o trabalho de Timóteo na ilha de Creta, desenvolver a piedade. Ok? Alguma pergunta sobre isso? No caso, Tito, né? Eu falei Timóteo, né? Sim. Tito, desculpa, Tito. Tito na ilha de Creta, Timóteo lá em Éfeso. Timóteo em Éfeso, Tito na ilha de Creta. Noé, então, o contexto desse livro na verdade, Tito ficou lá para desenvolver a igreja através da piedade, né? Então, o texto... Promoção da fé, que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Na verdade, isso aí colocando tudo junto. Agora, não sei se vocês se lembram de 2 Pedro. Vocês lembram Alzemar, você lembra aquele conjunto lá, aquela escadinha lá? Aquelas 8 lá. Lembra qual que é a primeira?
Só indo lá, não decorei, não. É muito grande. Quer que eu vá lá? Não, eu ajudo aqui. Então, diga lá. Primeiro aqui é fé, certo? Tem que ser fé. Segundo, alguém sabe? Virtude. Virtude. Terceiro, a virtude é adicionada à fé. E o que é adicionado à virtude? Conhecimento. E o que é adicionado ao conhecimento? Piedade. Não. Domínio próprio. Domínio próprio. E o que é adicionado ao domínio próprio? Perseverança. Perseverança. O que é adicionado à perseverança? Piedade. Piedade. O que é adicionado à piedade? Fraternidade. Que é o amor fraternal. O que é adicionado ao amor fraternal? O amor. O amor. Então, vocês estão vendo a piedade nessa escala, nessa escada, nessa associação que tem a ver com o pleno conhecimento e que seremos ativos e frutuosos, certo? A piedade ocupa o 6º lugar, certo? Fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, amor fraternal. 6º lugar. 6º lugar é a piedade. Em outras palavras, o pleno conhecimento da verdade é para ser, segundo a piedade, ou a promoção da fé e do pleno conhecimento da verdade, é para ser segundo a piedade. Mas por que Paulo está enfatizando piedade aqui? Ele está enfatizando piedade aqui exatamente por causa dos ímpios, certo? Os cretenses eram sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. E lá em 1 Timóteo, em Éfeso, é o mesmo... Ele não fala isso, mas ele fala que o procedimento na igreja é para ser segundo a piedade. Eu entendo que é assim, né? Que tem em mente lá em capítulo 3, 14, 15 e 16. Moena, então, de qualquer maneira, o Tito teria que não só colocar a piedade em evidências, mas também os outros, né? Porque para chegar em piedade, ele teria que também trabalhar nos outros itens, lá no domínio próprio, etc. Tudo, né? Então, ele teria que fazer, na verdade, um panorama completo, né? Colocando Sim, a piedade, sim, né? mas o problema é como eu já falei antes, a carta, os livros, as cartas têm um objetivo, né, para lidar com o problema histórico. Por exemplo, vamos supor que a impiedade não fosse um problema agravante, um problema sério na ilha de Creta, a meu modo de ver, Paulo poderia assim, olha, eu sou apóstolo para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade. Eu te deixei aí, na ilha de Creta, Tito, para você colocar em ordem as coisas restantes e estabelecer presbítero de cidade em cidade. Mas acontece que a impiedade era muito prevalente, então ele tem que enfatizar isso. Por exemplo, vou dar um exemplo do futebol, certo? Que a maioria de nós aqui sabe de futebol, com exceção de alguns cariocas que eu conheço, né? Mas, independente disso, você, por exemplo, eu não sei se você assistiu aí as Olimpíadas, certo? Geralmente, eles fazem um comentário. O que é que esse time precisa fazer para ganhar do outro time? É assim, ó, precisa melhorar a defesa. Mas, espera aí. Por que não falar precisa jogar melhor? Não, porque um problema fraco ali é a defesa, tem que melhorar. No caso de voleibol, tem que bloquear mais, tem que sacar melhor. Então, de acordo com a deficiência, tem aí de acordo com a deficiência, tem aí a evidência, o ponto a ser evidenciado.
que no caso aqui seria a infidelidade, a impiedade. Então, teria que ser enfatizado a piedade, porque era um problema evidente lá, a impiedade. Se não fosse um problema evidente, não haveria necessidade de falar isso. Porque, na verdade, o pleno conhecimento da verdade a promoção da fé e do pleno conhecimento da verdade segundo a virtude, segundo o conhecimento, segundo a perseverança, segundo o domínio, entendeu? Segundo o amor fraternal, segundo o amor, né? Mas na verdade, ali precisava, meu modo de ver, ali precisava enfatizar a piedade. Sim, não, mas na minha dúvida, está certo, a piedade era o fator principal, mas ele teria que fazer todos esses 8 itens lá, porque Com certeza. O problema da piedade está com problemas nos outros também, não é? Sim. Não, mas então boa pergunta. Você lembra que a piedade naquela escala é número 6. Mas para chegar no número 6, você tem que ter 5 antes. Tem que ter 5 antes. Você tem que adicionar a piedade à perseverança, e a perseverança seria adicionada ao domínio próprio, o domínio próprio seria adicionado ao conhecimento, o conhecimento seria adicionado à virtude, a virtude seria adicionada à fé. Em outras palavras, a piedade seria adicionada à fé. Então, a fé tem que ser uma fé piedosa. Porque se vai... A piedade, como você falou, tem que ter as 5... E é claro que tem depois da piedade, tem amor fraternal e amor, mas o problema-chave ali, o problema principal, mas tem que haver, é como se fosse assim, olha, essa casa está precisando de janelas. Mas para ter janelas, sim, vamos colocar mais janela na porta, na casa, mas para colocar mais janela na casa, para começar, você tem que ter parede. Vai colocar janela onde? No vento? Tem que ter um alicerce, tem que ter uma estrutura para colocar. Então, você tem razão, ele teria que também enfatizar o que vem antes da piedade. Tá mais ou menos, Zemar? Muito bem. Agora, me diga uma coisa. Viu, Enio? Oi. Porque senão, muitos talvez só vê o que está perto. Sim, verdade. Não enxerga longe, né? Muito bem. Agora, olha só. Vamos supor que você está num local e você vai promover a piedade. Ok? A meu modo de ver, olha só, para começar, Paulo, Tito era para fazer isso, Paulo deixou Tito em Creta para fazer isso na ilha inteira. Meu amigo, a meu modo de ver, isso levaria muito tempo. Mas não só isso. É preciso ter ajuda. É preciso ter ajuda da Irmandade. Assumindo que ele fosse o único evangelista lá, por exemplo. Quem seria as pessoas mais capacitadas na Irmandade para ajudar a promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade? Quem seriam os irmãos mais qualificados para ajudar nisso? Presbíteros. Opa! Alguém falou aí. Presbíteros. Alguém falou isso, eu não escutei, mas eu escutei baixinho aí. Os presbíteros. Presbíteros, exatamente. Presbíteros. Eles são pastores, vão pastorear na piedade. Pastorear a piedade, vamos dizer assim. Pastorear para que as ovelhas caminhem piedosamente. Certo? Não há dúvida quanto a isso. Mas os pastores têm que ser pessoas qualificadas. Não é? Você não vai pôr qualquer um para pastorear, tem que ser um qualificado para pastorear, senão ele vai pastorear que jeito? Não é uma questão de você ter um bastão e falar, ovelha, vai para cá, ovelha... Não, não é. Você vai pastorear no conhecimento. Você vai pastorear
na fé, então é preciso que você seja qualificado para fazer isso. Então, ele fala aqui as qualificações. Alguém lê para nós aí do 6 até o 9, por favor. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra, fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Então, aí são as qualificações dos homens que ajudariam, naturalmente, Timóteo a promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade. Inclusive, isso é o trabalho de presbítero, né? O trabalho de presbítero é promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, naturalmente, segundo a piedade aqui, mas o trabalho dos presbíteros é promover a fé que é dos eleitos de Deus, que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade. É claro que segundo a piedade, mas né, no caso aqui havia essa necessidade específica. Era uma falha grande. É como falei, um time de futebol, certo? Que tem um excelente time, vamos dizer assim, mas não tem um goleador, não tem um marcador de gol. Então, olha, o problema é que esse time... nós precisamos de ter um goleador aí, precisamos ter um goleador. Então, vamos promover bem esse time aí, mas temos que ter um goleador. Então, vai bater na tecla do goleador, que é uma falha, que é uma necessidade. Mas se tem um goleador, não vai falar de goleador, tem goleador, vai falar de um outro problema. Nesse caso aqui, o problema era a impiedade. Fala, Garanhuns. É Cicinha ou Cissão, um dos dois, né? Boa noite, Enio. Boa noite. Dá para falar? Tá. No versículo, o trabalho de Tito era para exortar, para repreender os cristãos, como fala o versículo 13, era para trabalhar com os que moravam na ilha. Assim, esse de 10 a 14 está se referindo a quem? A cristãos ou o meio em que os cristãos estavam vivendo? Sem dúvida alguma, os cristãos. Então, deixa eu ler aqui do 13 até o final do capítulo, que diz assim, já falamos, tal testemunho exato. Portanto, repreende-os severamente, os cristãos. Porque, olha só, preste bem atenção. Vamos supor que você converte pessoas. Vamos supor que você trabalha com drogados. Vamos supor que você converte drogados, ok? Meu amigo, você vai ter que trabalhar seriamente com eles dentro desse contexto de droga. Vai ter que repreender eles severamente, dar duro neles, tem que deixar isso de onde você veio. É claro que agora todos nós somos novas criaturas, mas se você veio de um mundo em que todo mundo brigava com todo mundo, você se converteu, agora você vai ter que ser repreendido severamente para não brigar. Você é nova criatura. Então, vai ter que bater na tecla de nova criatura. Exatamente o que eu falei, por exemplo, no campo
no caso de futebol, de voleibol, se o ponto fraco do time é bloqueio, então eles vão ter que treinar duro em bloquear, para aprender a bloquear melhor. Então, você converte um monte de ímpios, entendeu? Agora você vai lidar com um monte de convertidos que vieram da impiedade, você vai ter que bater duro contra a impiedade, a favor da piedade. Você vai ter que bater duro. Olha, você agora é nova criatura, para com isso. É um problema sério, inclusive, eu estava até conversando hoje com a Maria sobre isso, tem muita gente que não consegue se desvincular do passado. Cristão que não consegue se desvincular do passado. Minha mãe era assim, meu pai era assim, meu pai era bruto, por isso que eu sou bruto. Lá, a gente lá maltratava todo mundo, por isso que eu tenho dificuldade, eu maltrato as pessoas. Mas peraí. Vamos bater duro nesse aspecto aí de que agora o passado acabou. Você é nova criatura. Vamos aprender a tratar melhor as pessoas, vamos não ser brutos, vamos ser meigos, vamos bater duro, vamos lidar bastante com como ser meigo, aprender a ser meigo. Nós temos que aprender a deixar o passado para trás. Paulo mesmo falou isso, eu olho para frente, não olho mais para trás, eu viso o alvo, e assim por diante. Então, Tito teria que lidar com os cristãos, mas eles vieram de um ambiente ímpio. Então, ele vai ter que dar duro na piedade com eles para que eles abandonem aquele estilo de vida que eles viviam, que era um estilo de vida ímpio. Então, portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Você converte uma pessoa dessa, meu amigo, você tem um trabalho pela mão, pela frente. Você tem que batalhar para que essa pessoa, olha, você já não é mais daquele jeito, você nasceu de novo, você é nova criatura, abandona o passado, é o presente e o futuro que vale agora. Faz sentido, Cicinho? Ok, muito bem. Então, você, por exemplo, vou dar mais um outro exemplo, vai. Vamos supor que você converte uma pessoa que, por exemplo, eu conheço um irmão que você queria colocar ele para correr, vamos dizer assim, mostrasse um livro para ele. Né? Detestava ler, detestava, né, meditar em algo escrito. Eu nunca nem vi ele lendo jornal, vamos dizer assim. Certo? Ok. Bem, vamos supor que você converte uma pessoa assim, você tem que convencer ela de que, olha, você tem que agora estudar as escrituras, meditar nas escrituras. Agora, você converte um que gosta de ler, que gosta de analisar o que está escrito, certo? Você não tem que ficar batendo nisso, falar para ele uma vez, a mesma coisa que falar 10, mas para o outro você tem que falar 10 vezes para ele entender uma vez. Então, eu creio que esse é um problema aqui, a meu modo de ver, tendo a ver com a piedade e a impiedade, porque é de onde eles
eles vieram. Você converte um judeu, certo? Você converte um judeu, ele tem 50 anos de idade, certo? 50 anos ele seguiu a lei de Moisés. Você converte ele, meu amigo, você vai ter um trabalho pela frente, não para ele abandonar necessariamente as coisas que ele fazia, mas porque a lei de Moisés não é pecaminosa, né? A lei de Moisés é de Deus. Mas ele vai ter que entender, você vai ter que enfatizar para ele, olha, você não é salvo pelas obras da lei. Está Romanos 9, 10 e 11. Paulo está batendo duro nisso aí. Não somos salvos pelas obras da lei. Não somos justificados pelas obras da lei. Somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Bater. Paulo tratou disso pelo menos em 3 capítulos. Bem, ele bateu no livro inteiro sobre isso. É de como você converte a pessoa. Se você converte um bêbado, meu amigo, você vai ter que dar duro na ideia de que, olha, os bêbados não darão o reino do céu, e você tem que ter controle, e patatá, e ficar batendo e ajudando, e batendo nisso, e ajudando, não é batendo nele, não, batendo nisso e ajudando para que caia a ficha na cabeça dele de que, olha, eu tenho que mudar aquilo que eu era. Faz sentido, não? Parece que eu vi uma mãozinha aí, não? Ou não? Muito sentido, muito. Inclusive, só para dar como testemunho, ontem nós tivemos uma reunião com 6 alcoólatras, não é? E chamamos ele, é muito complicado mesmo. Entendeu? Sim. Complicado. Sim. Trabalho. Vai ser um trabalho de muito tempo. Sim. Mas o importante é começar a receber, né? Depois ter muita paciência aí. Muita paciência com ele, acima de tudo. Então, vocês que, vamos dizer assim, vocês que estão lidando com ele, vocês são Titos que estão lidando não com o problema da impiedade, mas com o problema da bebedice. Então, vocês vão ter que ter muita paciência e ensinar de novo, e admoestar, e aconselhar, etc., etc., o que não seria necessário, o que não é necessário, se você converte um não alcoólatra. Você não vai fazer isso com um não alcoólatra. Vai ficar batendo, como é que é? Chovendo no molhado, não adianta. Ele não bebe. Entendeu? Ele não bebe. Então, é preciso que você tenha... com um você vai lidar de uma maneira, com o outro você vai lidar de outra maneira. Nesse caso aqui, Tito está lidando com os ímpios. É preciso saber com quem você está lidando. Eu já falei essa história para vocês e vou falar de novo. Uma vez eu marquei um estudo com uma família que teve problemas sérios, não vou nem mencionar, o problema seríssimo na família. Uma tragédia. E então eu achei que o homem estava vulnerável a aceitar a Deus, né? Então eu propus para ele um ensino bíblico, ele aceitou, fiz uma pregação de 2 horas para ele. Quando eu terminei, falei, o que você achou disso? Eu falei, olha, não acreditei em nada disso, porque eu não acredito na Bíblia. E a minha pregação toda foi com a Bíblia aberta. Bíblia aberta. Não adiantou nada. Não adiantou nada. Eu teria que ter aproximado ele de outra maneira. Olha que a Bíblia é a palavra de Deus, por que é a palavra de Deus, etc., etc. Certo? Perdi 2 horas ali. Certo? Então, só para a aprendizagem, então, seria por etapas, começar do zero, em determinado tipo de conversa, de mensagem, bem simples, e com uma escadinha, né? Porque, de repente, você faz uma pregação, como se for 2 horas, não vai adiantar nada, porque eles não vão entender nada, né? Tem que saber com quem você está lidando, em que nível a pessoa está, né?
que nível a pessoa está. Às vezes você... Olha, eu já lidei com pessoa, lembro uma vez, lidando com uma pessoa, que ela falou assim, olha, é verdade que lá na Bíblia tem a história de um mar que se abriu e as pessoas passaram pelo mar, é verdade? Eu falei, tem sim. Ele falou, porque eu nunca li a Bíblia. Aí, meu amigo, aí vamos dizer assim, né? Como é que você vai lidar? Aí, você vê, aí é leitinho antes do leite, né? Agora, não adianta você abrir a Bíblia e não sei o quê, né? E tem muita gente que eu já lidei com elas, que eu abri e pedi para a pessoa ler, a pessoa falou, olha, é a primeira vez que eu estou lendo a Bíblia. Primeira vez que eu estou lendo a Bíblia. Então, com esse... Aí você tem que, meu amigo, aí eu vou te contar, não é nem primeiro ano do grupo escolar, é o jardim da infância, e não é nem jardim da infância, é pré-jardim da infância, né? Vamos dizer assim. Então, você tem que... E Paulo a meu modo de ver, Paulo está falando para Tito, olha, Tito, aí eu deixei você aí para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, porque, olha, a impiedade é muito grande aí na ilha de Creta. A meu modo de ver é isso. E, para isso, ele precisaria, né, ele ia colocar em ordem as coisas restantes e estabelecer presbítero. Agora, olha só, para ainda apoiar o que eu estou dizendo. Vocês lembram que, em 1 Timóteo, há vários serviços de Deus na fé mencionados por Paulo a Timóteo, lembra? Aqui, ele não está nem falando de serviço. Ele não está nem falando de serviço. Por quê? Você acha que você vai colocar alguém em serviço que a pessoa não é qualificada para o serviço? Ué, como é que você vai colocar uma pessoa não qualificada? Tem que qualificar primeiro. Você notou que aqui não fala de diáconos, para começar? Não fala de diáconos. Que o diácono é um serviço, né, que a pessoa vai fazer, mas, meu amigo, se você não tem pessoas qualificadas para o diaconato, você não vai. É claro que os presbíteros, eventualmente, né, teriam diáconos, assim por diante, mas, meu amigo, você tem que ter pessoas qualificadas, né, inclusive para o serviço. Eu, pessoalmente, acho que não devemos, de jeito nenhum, ter diácono antes de presbítero. Eu acho que... Não quer dizer que não tem o serviço, porque nós todos somos servos de Deus, ok? Todos somos servos de Deus. Mas, você vê, lá o serviço é o amor que procede de coração puro, com fé sem hipocrisia. Aqui, como é que você vai colocar pessoas a serviço de Deus na fé se não tem a piedade? Inclusive, para Timóteo, era para ser um procedimento na igreja piedoso. Capítulo 3, versículo 14 e 16. Faz sentido, não? Fala aí, Renato. Renato, acho que... Espera aí, quem levantou a mão primeiro aí? Acho que é o... Não sei, Renato. Viu? Renato, fala, Renato. Estou escutando nada, não. Calma, tá tentando desbloquear. Podia deixar o mais velho falar primeiro. Vamos botar aí uma coisa nesse estúdio. No primeiro 15, todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eu queria que você desse um ênfase sobre isso, porque isso já foi pregado. Eu fui pregar para mim isso quase uns 10 anos, né, que eu podia ver o que eu queria, frequentar o que eu quisesse, né, porque eu sou puro, e aí tudo é puro. Agora, quando a pessoa diz, não faça isso, não, você está dizendo para não fazer isso, que sua mente é suja, é você que está vendo aquilo que não é.
Então, dá uma ênfase e o contexto, pelo que eu andei lendo, depois que eu vi no rodapé da Bake, o contexto ali era comida, né? O contexto está dizendo que tudo é puro, seria para comer. Deu uma ênfase nisso aí para a gente. Não, de fato, o contexto imediato aqui é exatamente o ímpio. Olha só, o ímpio, ele é, vamos dizer assim, ele é sujo, ok? Vamos dizer assim, ele é sujo. Para o português bem claro, ok? Para entender aqui o ponto. Se ele é sujo, meu amigo, ele vê sujeira em tudo. Para ele, meu amigo, tudo é sujo, vamos dizer assim. Agora, para o puro, ele vai ver pureza nas coisas. Ele vê as coisas limpas, entendeu? Agora, esse negócio de poder fazer o que quer e o que não quer, isso aí também não faz sentido, porque, olha só, Paulo era apóstolo para promover a fé que é dos eleitos de Deus. E a fé é fundamentada no conhecimento. Você lê lá, você vê, por exemplo, lá em 2 Pedro, fé se adiciona a virtude, ou seja, você vai ter uma fé virtuosa, mas aí você adiciona o conhecimento na fé virtuosa. O conhecimento. Fé virtuosa para ser conhecedora. Eu faço o que eu quero, vou ficar pulando piruleta lá na hora da reunião da igreja. Mas peraí. Não, você é impuro, você está vendo impureza. Não, peraí. Nós não somos... Quer dizer, eu não vou ficar julgando a pessoa que ela é ímpia ou que ela é impura, mas peraí. Não é a promoção da fé? A promoção da fé é baseada no conhecimento. Vamos ver isso aí, se isso aí é certo. Para começar, você está me atrapalhando aqui, na hora da reunião da igreja. Você está me atrapalhando. Estou vendo você pular e esse barulho, e estou vendo os seus movimentos, não estou conseguindo me concentrar nas coisas. Vamos ver o que é que o conhecimento fala para que nós possamos ter fé. Agora, o ponto, novamente, do ímpio, o ímpio, ele é maldoso, ele vê coisa errada em tudo, ele julga todo mundo está errado. Peraí. Vamos promover a fé que é fundamentada no conhecimento, certo? Para que a gente possa viver uma vida piedosa. É por isso que diz promover a fé, que é dos reis de Deus, e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Então, não é somente uma coisa, é um pacote, é um contexto todo. Não sei se respondi detalhadamente ou não aí, Pedro. Renato. Tudo que eu li foi em livros, revistas da própria Igreja de Cristo. O irmão até levou isso assim, quando você repreende o irmão dizendo, ou alerta ele, né? Não veja um material pornográfico. Ele aí diz, mas você que está vendo sujeira lá, como se, né, o irmão tivesse a mente suja, está vendo sujeira. Aí até fez uma comparação sobre isso assim, minha mente pura, meus olhos puros, pode dizer que branco é preto? Não. Pode dizer que o doce é amargo? Não. Que o puro é limpo? Não. Com essa tamanha certeza exata, assim de dizer. Não é por aí. Nem tudo, não é tudo. Nós temos que ver o que é puro, o que Deus considerou puro. Sim. O que está na Bíblia através do conhecimento. Sim, mas somente o ímpio vai pensar que não tem nada errado na pornografia. Né? Não, meu medo é o crente querer pensar que tudo é puro e que ele pode fazer, que já vi doutrinas dessa, pessoas ensinou isso, de que não temos que pensar assim, é tudo puro. Aí usava essa passagem. Aí agora, depois de muito tempo, que eu vim ver que não é assim. Sim, não, por isso que é a promoção da fé segundo e o pleno conhecimento da verdade
inclui, inclusive, o conhecimento. Você vê lá, fé, virtude e conhecimento. Entendeu? Então, se tudo é lícito, eu vou paquerar a mulher do vizinho. Você está vendo só coisa maldosa nisso, não tem nada de maldade eu paquerar a mulher do vizinho. Mas espera aí, não tem a promoção da fé? Sim. Não é também o pleno conhecimento da verdade segundo a verdade? Vamos estudar a passagem. Agora, quando você está ajudando o irmão, certo? Você está querendo ajudar o irmão, né? Você está explicando para o irmão. É claro que lá em 1 Coríntios fala que o espiritual discerne bem todas as coisas. Ele discerne as coisas. Ele sabe o que é. Não é que ele assim, ele está, ele vê a impureza nas pessoas, entendeu? Então ele vai ajudar as pessoas. Esse aqui não. Esse aqui ele vê tudo errado. A mente dele é errada. A mente dele é ímpia. Não é a mesma coisa de um que quer ajudar o outro. Não sei se irmão Hélio, a colocação do Renato ali, ele não entrou numa parte de libertinagem? Sim, também. Então, isso que eu estou dizendo. O conhecimento, fé, virtude e conhecimento, o conhecimento ali vai ajudar a gente a entender o que é certo e o que é errado. Eu entendi. Temos parâmetros. A palavra é o parâmetro. A palavra é a medida. Eu só promovi toda essa explanação para quando alguém viesse um da gente. Tudo é puro ou não, o contexto é de alimentos e não é bem assim. É para deixar alerta aí em todo mundo, que isso aí foi muito usado já. Sim. Não, você está certo. Mas olha só, de onde é que está vendo essa pessoa? De uma sociedade ímpia, de uma sociedade maldosa. Meu amigo, a pessoa vem, como eu falei, ela vem lá do mundo em que todo mundo julga todo mundo, agora vem na igreja e começa a julgar todos os irmãos. Não, para com isso. Para com isso. Você agora é uma nova criatura. Começa a ver coisas boas nas pessoas, mas, por outro lado, nós temos um parâmetro que é o parâmetro da palavra de Deus. E como o irmão Sérgio mencionou, libertinagem, e coisas obscenas, etc., adultério, e assim por diante. E aqui é com relação à comida, como você falou, o contexto imediato é a comida, mas a aplicação, como você deixou bem claro, pode se aplicar a outras coisas. Olha o versículo 15. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. São pessoas corrompidas. Entendeu? Agora, uma pessoa que está querendo ajudar a outra não é uma pessoa corrompida. Ela é uma pessoa piedosa querendo ajudar. Então, ela não tem uma mente corrompida. Não é a mesma coisa aí, não. Muito bem, Wagner. Alguém está com a mão levantada aí. Enio, Oi. você falou sobre a questão do alcoólatra e do drogado. O que você acha sobre os grupos que auxiliam essas pessoas com a sua dificuldade física? Tem o AA, que é o Alcoólicos Anônimos, e tem o Narcóticos, né, Anônimos, que é para droga e para álcool. O que você acha disso? Bem, ainda bem que você está perguntando o que eu acho disso, né? Eu posso dar a minha opinião, mas aí eu vou apanhar de muita gente. Então, é preferível não dar a minha opinião, não. Eu não vejo nada de errado. Bem, deixa eu falar só uma coisa. Individualmente falando, devemos ajudar todo mundo. Individualmente falando. Ok? Agora, a igreja não é solucionadora dos problemas da sociedade, não. Mas aí vou parar por aqui, porque
né? Não dá. Não dá. Agora, preste bem atenção. Nós estamos falando de cristãos, ok? De cristãos. Ok? Enio, eu acho que quem pode responder melhor para o Wagner é o Vicente, que trabalha nessa área. Eu acho que ele seria mais adequado. Sim. Agora, preste bem atenção. Nós estamos falando aqui de cristãos, ok? Cristãos ajudando cristãos, ok? Desenvolvendo a piedade, como a Valderez mencionou, o trabalho aqui de desenvolver a piedade é nos cristãos e não fora do cristianismo. Nós não somos solucionadores dos problemas da sociedade, não tem como, mas nós vamos trabalhar com os irmãos. A meu modo de ver aqui, Tito estaria trabalhando com os irmãos que saíram da impiedade e agora ele vai ajudar a desenvolver a piedade na vida dele. Cristãos, ajudando cristãos. É o que eu vejo aqui. Ok? Fala, Marcelo. Ô, Enio, então, o propósito de Tito aqui é ensinar reverência, respeito e uma fidelidade a Deus. Esse é o propósito. Porque Sim. Parece que isso não está acontecendo aqui. Cristãos, parece que cristãos novos, parece que são pessoas novas na fé, que estão precisando entender a reverência, o respeito e a fidelidade ao Senhor. Resume-se nisso? Sim, pode se resumir assim? Sim, com certeza. Com certeza. Não só eles eram novos na fé, como eles vieram de uma sociedade muito ruim. Eles vieram de uma sociedade muito ruim, muito ímpia. Entendeu? Eles vieram cheio de bagagem. Então cheio de bagalho, cheio de bagulho, né? Cheio de coisa errada. Meu amigo, por exemplo, não sei se você lembra, Paulo, na primeira viagem missionária, ele já estabeleceu presbíteros lá na região central da Ásia Menor. Entendeu? Por quê? Deve ter convertido judeus que eram fiéis. Entendeu? Lidar com gente que... Por exemplo, lidar com um judeu fiel que foi convertido e lidar com um ímpio de uma sociedade bagunçada que foi convertido, meu amigo, são duas maneiras diferentes de lidar com eles. Faz sentido, não? Mas, então, aplicando para nós também, Enio, a gente tem agora essa escola da Bíblia, né, que a gente traz bastante pessoas com bastante bagagem, né? Sim. Aí você tem que ensinar, desconstruir tudo isso aí, né? Para que as pessoas elas possam ter uma reverência e um respeito e uma fidelidade para Deus, né? A palavra. Sim, de fato. Ok. Se alguém tem mais uma pergunta, tudo bem, mas nós vamos parar aqui no capítulo 1, né? Digo, no final do 1, depois tem o 2, e é bem provável que a gente termine em 2 sessões, mais 2 sessões, e termine aqui, né? Tito, depois parece que é 2 Timóteo, né? Fala, Sérgio. Enio, eu acho que eu era depois do Renato, mas a rapaziada foi se empolgando. Me desculpa, irmão. Irmão, me desculpa, por favor. Não, está tudo em ordem, está tudo em paz, Eu queria dar uma voltada, Enio, ali ainda para dentro, ali, do presbitério e do diaconato. Quando tem presbítero, é obrigado a ter o diácono? Não. Olha, não existe obrigatoriedade nem em presbitério. O que acontece é o seguinte, todos nós estamos a serviço de Deus na fé, ok? Tá. E nós estamos a serviço de Deus na fé de acordo com a nossa capacidade, de acordo com o nosso talento, de acordo com o que nós podemos fazer. Quando há homens qualificados para o presbitério, eles são eleitos presbíteros. Quando há homens qualificados para o diaconato, eles são eleitos diaconato. O que eu não vejo na Bíblia nenhuma situação em que a gente teria diáconos sem ter presbítero.
Não vejo isso de jeito nenhum. Você não vê o inverso. Agora, não vejo nenhum nem outro. Agora, aqui, por exemplo, não fala de diáconos, fala de presbíteros. Então, a meu modo de ver, não era preciso estabelecer presbíteros primeiro, para depois ter diáconos. Sim. Essa é a minha concepção. A pergunta se no momento que tem um diaconato, vai ter que ter homens capacitados para... eu quero dizer, para o presbitério vai ter que ter homens capacitados também para o diaconato, ou pode ser somente o presbítero, só ter os presbíteros. Vai que a igreja não comporte essa quantidade de, no mínimo, 2, né? Não sei se eu estou entendendo a pergunta, porque é o seguinte, se você tem homens qualificados para o presbitério, eles são nomeados presbíteros. Se não tem homens qualificados para o diaconato, não vai ter diáconos. Mas eu são não quase as mesmas, são quase as mesmas as características de um presbítero, o que deve ter um diácono. Eu não vejo a possibilidade de ter presbíteros e não ter diáconos. Eu creio que a diferença é tão pouca que, se tem presbíteros, teria também pessoas para o diaconato. Obrigado. Ok. Muito bem, boa pergunta. Mais alguma pergunta, algum comentário? Só uma observação, o que fala lá de presbitério, diaconato, a gente tem que prestar atenção no nosso modo de agir, porque, como o próprio irmão disse, a gente está a serviço de Deus. Eu não preciso ser um presbítero nomeado para mim fazer alguma coisa que um presbítero fazia. Faz. Assim como eu não preciso ser nomeado um diácono para ajudar as pessoas a fazer o serviço da igreja. Veja, a gente tem que tomar cuidado para com isso não cair em uma vaidade. Se é que me entendem, né? Não, o irmão está absolutamente certo, nota 10. Inclusive, eu não sei se o irmão estava no estudo que nós tivemos de 1 Timóteo, que foi terminou a semana passada. Não. Que, na verdade, nós falamos bastante sobre isso aí. O que você falou a meu modo de ver, é 100% correto. No entanto, tendo pessoas qualificadas, elas devem ser reconhecidas pela igreja, no caso, presbíteros, no caso, diáconos. E não só isso, tem outros reconhecimentos que nós tratamos em 1 Timóteo, como as viúvas inscritas, por exemplo. Mas o que você falou é absolutamente correto. A igreja não é porque uma igreja não tem presbíteros e não tem diáconos que ela não seja organizada biblicamente. A organização bíblica é o seguinte: Jesus é o cabeça do corpo, vamos dizer assim, da igreja, é o cabeça da igreja, e nós somos todos membros, individualmente membros a serviço do próprio corpo, tendo o cabeça como o guia. Então, na verdade, se temos pessoas qualificadas para o presbitério, devem ser nomeados, ser pessoas... Mas mesmo se não... Quer dizer, a pessoa pode estar fazendo um trabalho de diácono, por exemplo, como você mencionou, sem ser nomeado diácono. Isso a gente nota em Atos capítulo 6. Tinha 7 pessoas lá que não são chamadas diáconos, porque provavelmente porque não tínhamos presbítero lá em Atos 6. Então, na verdade, nós estamos a serviço de Deus na fé, ponto final. Agora, se no nosso serviço nós estamos qualificados para diaconato, vamos eleger essas pessoas
para o diaconato. A igreja considera eles diáconos para fazer um trabalho em nome da igreja. Caso contrário, nós estamos individualmente fazendo. Mesma coisa que o presbitério. É como se fosse assim, quando a igreja nomeia, o nomeado está trabalhando em nome da igreja. Quando não é nomeado, ele está trabalhando porque ele é individualmente, não está trabalhando em nome, está trabalhando individualmente. Mas somos servos, sempre servos. Ponto final. A mesma coisa em evangelista. Uma pessoa não precisa ser nomeada evangelista para pregar evangelho para um perdido. Não precisa. Ele não precisa ser considerado evangelista pela igreja para pregar evangelho, que eles são perdidos. O que o irmão falou é nota 10, está certinho.